coração obediente. É isso que o Senhor deseja de nós. Um coração que se importa com as coisas que Ele se importa. Um coração que realmente é amigo de Deus. Foi isso que o Senhor falou comigo essa semana. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês, porque eu tenho certeza que vai ser algo que vai abençoar com vocês também. E para isso, vamos usar a palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, a partir do versículo 22, que diz assim: Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Aqui nós vamos ver a história de Saul. Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. Antes de Saul governar, Israel era governada por juízes. Mas o povo começa a pedir para Deus um rei e o Senhor resolve atender aquilo que o povo está pedindo. E a Bíblia nos diz que o Senhor unge e escolhe Saul para ser o rei de Israel. E o Senhor entrega essa missão para Saul. E nos primeiros anos do seu reinado, Saul ele era alguém que o povo gostava muito. Saul ganhou diversas guerras para o Senhor, em nome do Senhor e em nome de Israel, até que chegamos nessa parte aqui da Bíblia que nós lemos, que o Senhor entrega uma missão para Saul, que ele fosse e exterminasse os amalequitas, porque os amalequitas eram um povo muito perverso, e que o Senhor não estava se alegrando da conduta dos amalequitas, e que Saul não pegasse nada do que era dos amalequitas. Saul ele vai e ele mata os amalequitas, mas ele deixa o rei dos amalequitas vivo, e ele pega todas as riquezas dos amalequitas e traz para Israel. Então o Senhor avisa Samuel que isso aconteceu, e Samuel vai tirar satisfações com o rei Saul. E quando ele chega para falar com o rei Saul, ele fala: por que você não obedeceu às ordens do Senhor? O que você fez de errado? E aí, Saul, ele inventa uma desculpa. Ele fala: não, eu obedeci o que o Senhor falou. Eu só deixei o rei vivo e as riquezas eu peguei, mas eu distribuí entre a gente aqui, e a melhor parte eu deixei para o Senhor. Que nobre o Saul, não é mesmo? E aqui nós aprendemos, gente, que o nosso coração ele pode se perder no meio da missão. Nós precisamos tomar cuidado, porque as intenções do nosso coração podem se perder no meio da missão que o Senhor nos entrega. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. E Samuel, ele responde para Saul: Saul, é melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor ele tem mais prazer no coração obediente do que nos sacrifícios, do que nas gorduras. E nós vemos aqui essa lição tão valiosíssima, que o Senhor ele não quer que nós sejamos religiosos. O Senhor ele olha para o nosso coração. O Senhor está olhando para o seu coração hoje. Como que está o seu coração? Porque às vezes nós somos meio hipócritas, né, cá entre nós. Às vezes nós estamos lá frequentando todos os cultos de domingo. Às vezes você está lá, né, dando o melhor dízimo que a sua igreja tem. Às vezes você está erguendo a mão na hora do louvor. Às vezes até chora ali na emoção. Mas de verdade você conhece o Senhor? Qual que é a intenção do seu coração por trás de tudo isso? Será que a intenção do seu coração é se aparecer? Será que a intenção do seu coração é como Saul, honrar a si mesmo? Porque a Bíblia nos mostra que o coração de Saul estava tão perdido que Saul ele construiu uma estátua para honrar a própria vida. Então, qual que é a intenção do seu coração? Porque é o seguinte, as nossas obras ela tem que ser uma externalização daquilo que está dentro de nós. Se o seu coração for bom, aí você externaliza aquilo em obras. Nós precisamos pensar nisso. Qual é a intenção do seu coração? O que tem no seu coração? O nosso coração, se nós não tomarmos cuidado, nós perderemos aquilo que o Senhor nos confiou. A intenção do nosso coração é tão importante, que nós vemos que Jesus ele se importa com isso. Jesus ele eleva a moral do ser humano. Quando ele fala para as pessoas: olha, antes, se você adulterasse, você pecava. Mas agora, se você pensar em adulterar, você já pecou. Então isso é sinal que Jesus ele não está mais de olho naquilo que você está fazendo, mas como está o seu coração. Isso é extremamente valioso. E eu quero dizer para você também que se você tiver um coração desobediente, um coração rebelde, o Espírito Santo irá se retirar de você.
Essa é a pior consequência que você pode ter, o você não viver mais com o Espírito Santo. Nós vemos que o Espírito Santo de Deus se retirou da vida de Saul e o Espírito Santo foi para a vida de Davi. A Bíblia nos diz que Samuel disse para Saul: olha, Saul, por causa que você desobedeceu a ordem de Deus, o seu reino está sendo tirado de você para uma pessoa melhor que você. Cara, nós não somos insubstituíveis, você não é insubstituível, eu não sou insubstituível. Por isso nós temos que ouvir a voz de Deus e obedecer a voz de Deus. Às vezes a gente fica dando desculpa, né? Deus manda a gente fazer uma coisa e a gente, não, Ele mandou eu fazer de um jeito, mas eu vou fazer de outro. Não, Deus mandou eu fazer isso, mas primeiro eu vou fazer outra coisa, daqui um ano eu faço isso. Mas até lá Deus já vai ter escolhido outra pessoa. Então obedeça hoje. Se o Senhor está mandando você fazer isso hoje, faça isso hoje. Tenha um coração obediente, porque é isso que o Senhor procura em mim e em você. Nós temos que prestar atenção nisso, porque a intenção do coração de Saul, o coração de Saul estava tão voltado para ele mesmo, ele estava tão perdido em arrogância, tão perdido em rebeldia, que Deus teve que tirar o reino dele de Saul. Saul, ele perdeu a maior missão que ele tinha na vida dele, que era cuidar da herança do Senhor. Quando Samuel unge Saul, ele fala que Saul iria cuidar da herança do Senhor. Sem noção do que é isso? E passando mais pra frente, na história de Davi, que eu acredito que todos nós conhecemos, nós vamos ver que o irmão de Davi, ele era alguém com um coração ruim também. A Bíblia nos diz que o coração de Eliabe era um coração maldoso. E o coração de Eliabe era tão maldoso que ele chegou a virar para Davi e falar: olha, Davi, eu sei que você é presunçoso. Davi, eu sei que você veio aqui só para zombar da gente aqui na guerra. E a questão, o próximo ponto que eu quero falar com vocês é que quando nós estamos com o nosso coração perdido, a única coisa que nós conseguimos ver nas pessoas é maldade, sendo que nós temos que olhar para as pessoas com o coração de Cristo. Com que olhos você tem olhado para as pessoas? Será que você tem olhado para as pessoas com o olhar de Cristo, com um olhar de salvação, de redenção para aquela pessoa? Ou será que para você ninguém presta? Gente, se você é uma pessoa que você acha defeito em todo mundo, que ninguém presta para você, você tem que rever o seu coração, porque às vezes a maldade está no seu coração, assim como estava no coração de Eliabe, que a única coisa que ele conseguia ver era a maldade nas outras pessoas. Nós aprendemos com Davi algo valiosíssimo, o quanto que é importante a gente ter esse coração segundo o coração de Deus, quanto que é importante nós termos um coração voltado para o Senhor. Porque eu quero dizer para você que se você tiver um coração obediente e um coração voltado para o Senhor, ele irá se lembrar de você. Quando Samuel, ele está triste porque Deus tinha tirado o reino de Saul, o Senhor chama Samuel para poder ir ungir Davi e ele fala: olha, eu escolhi um menino, vá até Belém lá da família de Jessé, porque lá um dos filhos dele será o rei de Israel. E eu quero dizer para você que se você tem um coração obediente, o Senhor não esquece de você. Davi, ele estava apacentando ovelhas num lugar tão distante, lá no cafundó do Judas, mas Deus se lembrou de Davi. E nesse momento eu quero dizer para você que o Senhor está falando sobre você para alguém. Então seja obediente ao Senhor. Tenha um coração voltado para aquilo que o Senhor se importa, porque no tempo certo o Senhor, ele vai te honrar. Vale muito mais a pena você ter um coração obediente ao Senhor, porque o Senhor ele irá te honrar, o Senhor ele não se esquecerá de você e você terá o Espírito Santo de Deus, que é a melhor coisa que nós podemos ter. Se você gostou desse vídeo, comenta, curte, compartilha, se inscreve aqui no nosso canal também, ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo e até quarta-feira que vem.